Continuando aqui o nosso estudo em estática, agora vamos falar do equilíbrio de corpo extenso, ou seja, aquele corpo cujas dimensões não vão ser desprezíveis. A gente precisa levar em consideração o tamanho dele, as dimensões dele. E assim como a gente falou da condição de equilíbrio para um ponto material, deixa eu voltar aqui, ó, a força resultante ser igual a zero, aqui vamos também ter condição de equilíbrio, mas, na verdade, o certo seria escrever até mesmo aqui, ó, condições, porque vão ter que ser duas condições. Sabe quais são? A primeira, força resultante ser igual a zero, é a primeira. E vou apresentar aqui agora para vocês uma grandeza nova, né? Que é o torque, que recebe essa letra I grega chamada tau. Parece um T, meio com J, estilizado mesmo, né? O torque resultante vai ter que ser zero. E aí, para falar para vocês o que significa essa grandeza nova chamada torque, ou também chamada de momento de uma força, para falar para vocês o que ela significa, tá aqui um desenho ao lado, tá? Torque ou momento de uma força, simbolizado pela letra grega tau, e ela é vetorial, ela significa o seguinte: a capacidade que um corpo tem de girar. Coloquei uma barra e duas mãos aqui que vão aplicar forças sobre essa barra na extremidade, tá? Força F1 aqui e uma força F2 aqui. Vejam que quando a força F1 atua sobre essa extremidade da barra, cada pontinho dessa barra tende a girar no sentido anti-horário. Esse ponto aqui giraria para cá, esse ponto mais abaixo giraria para cá, esse ponto mais abaixo giraria para cá de novo, e todos os pontos pertencentes a esse lado tenderiam a girar a barra no sentido anti-horário. Até que você chegue a esse pontinho aqui, que é um pontinho especial, é um pontinho chamado de centro de massa. Centro de massa, beleza? É o CM, centro de massa do corpo. O centro de massa é basicamente aquele ponto o qual a gente poderia considerar que toda a massa do corpo está concentrada nesse ponto. E aqui ele não vai girar, é o único pontinho que não vai girar ao longo dessa aplicação dessas duas forças. Na verdade, o corpo gira exatamente em torno do centro de massa. Vamos passar para o outro lado aqui, ó. Essa força F2 tende a girar essa parte do corpo no sentido anti-horário também, ó. Veja, esse pontinho giraria para cá, esse pontinho giraria para cá, esse pontinho giraria para cá, e assim sucessivamente até chegar de novo ao centro de massa. Beleza? Então esse é o torque, é a capacidade com que o corpo tende a girar. Vamos prosseguir. Vamos falar que o torque exercido por uma força constante. Isso aqui é importante também. Coloquei aqui uma chave e essa chave de roda vai tender a girar, tender a tirar esse parafuso. E a primeira coisa que a gente tem que saber fazer é identificar o eixo de rotação. Coloquei aqui um pontinho, vou trazer ele para cá e escrever aqui, ó, eixo de rotação. É onde o corpo vai girar em torno desse eixo. Eu vou colocar aqui para vocês o ponto de aplicação da força. Eu vou vir aqui com meu dedão bonito, com a unha feita. Vou aplicar uma força que vai ter essa orientação. Vou chamar de F, beleza? Só isso. Mas percebam que essa força aqui, ela vai estar totalmente relacionada à distância com que a gente aplica a força ao eixo de rotação. Então, nós teríamos aqui um outro vetorzinho também, que a gente vai chamar de R. Esse vetorzinho aqui, ó, vamos chamá-lo de R, que é o vetor, a distância, perdão, da força onde está sendo aplicada até o eixo de rotação. E eles vão estar relacionados, justamente para definir essa nova grandeza chamada torque.
Como é que a gente vai poder fazer isso, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é prolongar essa linha aqui, essa reta suporte do vetor R, do vetor que é a distância do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação, e vai ter ali descrito um ângulo dessa reta suporte até a força, que eu vou chamar de ângulo θ. E a gente vai poder relacionar essas duas grandezas com o θ através da seguinte expressão: o módulo do torque resultante é igual ao módulo dessa força F, porque ela é a única que está agindo, então ela é resultante, vezes o módulo desse vetor R, vezes o seno do ângulo de θ. Professor João, por que seno e não cosseno? Vamos lá. Imagine que essa força aqui esteja na mesma direção que o vetor R. Ou seja, imagine que você estivesse aplicando essa força F assim que teria a mesma direção do vetor R. Mesma direção, sentidos são contrários, mas é a mesma direção. E aí você teria uma situação onde o seno do ângulo entre a força e o R seria de 180 graus. Sabe quanto é o seno de 180? Se você lembrar bem da trigonometria, chama o prof de matemática, você vai perceber que isso aqui é zero. Isso corresponde ao torque ser igual a zero. O torque ser igual a zero significa que o corpo não gira. Isso é o esperado na realidade. Se você meter o teu dedão aqui na chave, esse corpo não vai girar. Seu corpo vai girar se você aplicar uma outra força aqui que não tenha o ângulo nem 0 nem 180, né? Então isso é o esperado, tá? Eu estou explicando dessa maneira porque provar que ali é o seno e não o cosseno, eu teria que partir de uma outra definição matemática que se chama produto vetorial. E isso a gente não aprende no ensino médio. Então essa explicação mais didática ajuda a entender por que é o seno e não o cosseno. Se você colocar seno de 180 aqui, você vai dar menos 1. E aí menos 1 não corresponde à nossa situação física, à realidade física, tudo bem? Vamos continuar então. E uma coisa que você poderia perguntar é a seguinte: pô, você botou esse ângulo aqui, mas eu não poderia usar esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de alfa? Poderia sim. Sabe por quê? Você poderia escrever assim, ó, o módulo, né, do torque resultante ser igual ao módulo da força F vezes o módulo do vetor R e seno de alfa. Poderia sim, tem essas duas fórmulas aqui. Porque é o seguinte, quando o ângulo θ somado ao ângulo alfa for igual a 180 graus, isso significa que o seno do θ mais o seno do alfa, perdão, deixa eu apagar aqui rapidamente, não é isso? Isso significa que o seno de θ é igual ao seno do alfa. Então, se os senos são iguais, não importa quem é que você vai utilizar, tudo bem? Importa saber que é o ângulo entre a força e o vetor R. Continuando, agora vamos fazer um estudo de caso muito bacana aqui, que é o que mais cai nas suas provas, tá? E tudo que eu for falar aqui agora, a gente vai tomar como consideração uma barra. Então, apesar desse estudo de caso estar falando aqui de uma gangorra, uma gangorra e dois corpos sobre ela, né? Tudo isso aqui, toda essa haste horizontal desenhada em azul, vai ser na verdade uma barra. Então vamos lá. O que isso aqui significa? A gente vai analisar o equilíbrio de um corpo extenso, chamado barra, e algumas coisas vão ter que ser levadas em conta para você fazer a sua prova, sua questão. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a seguinte, botei até aqui no roteiro, que são 2 passos para a gente matar essas questões. A primeira coisa é marcar as forças que agem na barra. Cuidado com isso. São as forças que agem na barra, na gangorra, na haste, né? Enfim, na régua. Tudo isso vai ser barra. Barra.
E essa é uma coisa interessante porque a gente se confunde, né? Porque a gente conhece um monte de força até aqui, força peso, força normal, força de tração e por aí vai. E às vezes a gente marca força até demais. Mas de novo, marcar as forças que agem na barra, porque a gente quer estudar a condição de equilíbrio da barra. Justificado isso, vamos lá. Quais são as forças que agem na barra aqui? Tenho dois corpos em cima dela, né, da barra, e eles estão localizados ambos na extremidade dessa barra. Corpo A aqui desse lado, corpo B aqui desse lado, e o corpo A ele aplica uma força sobre a barra nessa extremidade, que eu vou chamar de força de A, FA. O corpo A exerce uma força aqui na barra, que eu vou chamar de FA. Aí você poderia falar assim, João, não é o peso do A? Bom, não é de fato o peso de A. Nessa situação aqui, o módulo da força FA vai ser igual ao módulo do peso. No entanto, a força peso que age em A é a força com que o planeta exerce sobre o corpo A. E não é uma força que está sendo aplicada na barra. É uma força que está sendo aplicada no corpo A. É claro que uma situação mais meticulosa vai fazer com que você perceba que essa força que é FA seja igual em módulo à força peso. Mas a gente não quer analisar as forças que agem no corpo A, e sim as forças que agem na barra. Mas o corpo A comprime a barra, e então aplica-se sobre a barra uma força FA. Mesmo raciocínio vai ser aqui, ó, executado em B. O corpo B aplica uma força na barra que eu vou chamar de FB. Existe mais uma outra força aqui, que é a força peso da barra. A força com que o planeta exerce, né, de atração na barra. Aí sim a gente tem a força peso, que vai ser aplicada aqui no centro. Vou botar PB de barra, tá? No centro da barra. Aí você se pergunta, por que no centro, né? Isso é uma coisa interessante, que é o que mais cai no vestibular, tá? Para a gente não vai cair uma situação diferente. Que eu vou até colocar aqui, ó. Vou colocar aqui em cima. A gente vai estudar uma situação de corpos homogêneos. Isso significa que a massa está bem distribuída ao longo do corpo. E a gente vai identificar que o centro de massa está justamente no centro geométrico do objeto. Então está no meio. Falando no bom português, claro, está no meio. Então a força peso também vai estar bem no meio aqui. E é o seguinte, outra coisa, isso são todas essas forças aqui que agem na barra, não tem mais nenhuma força aqui agindo na barra, tá? Na verdade, para completar, tem essa força aqui com que esse trapézio, esse triângulozinho exerce, né? Mas essa força aqui a gente vai acabar desconsiderando, sabe por quê? Vou até colocá-la aqui, ó, mas a gente vai desconsiderá-la. Vou te explicar o motivo agora e é o segundo passo do roteiro. Vou colocar aqui uma força F', que é a força com que esse triângulozinho, essa sustentação, essa base de apoio exerce sobre a barra. Mas a segunda parte do roteiro é a seguinte, ó, escolher o ponto de apoio. O ponto de apoio é o nosso referencial para analisar o equilíbrio de rotação desse corpo, que é o seguinte, vou colocar aqui mais abaixo. Se a gente analisar a força FA, a gente vai perceber que o corpo tende a girar no sentido anti-horário. Se a gente analisar a força FB, a gente vai perceber que o corpo tende a girar no sentido horário. A força peso tende a girar o corpo no sentido também horário. E a força F'? A força F' não tende a girar o corpo em sentido nenhum, nem para lá e nem para cá. E ela é um perfeito ponto para a gente escolher como ponto de apoio. Percebam que, apesar da base de sustentação ser exatamente aqui e ser exatamente a nossa escolha perfeita, isso nem sempre vai ser válido, tá? Não é porque o ponto de apoio, não é porque tem uma base de sustentação aqui que a gente vai escolhê-la como ponto de apoio. Nem sempre isso vai ser interessante, né?
mas nessa situação aqui, ela é interessante. Então, para te ajudar a escolher o ponto de apoio, que é sempre uma coisa difícil, às vezes, realmente de ser feita, eu vou te dar a seguinte dica. Ó, dica do Johnny. Você vai ter como norte para escolher o ponto de apoio aquele ponto onde haja menos forças. E é o seguinte, né? Você pode falar assim, mas em cada ponto aqui que você analisou, João, nesse ponto aqui só tem uma força, nesse ponto aqui só tem outra força, no centro de massa só tem uma força, no ponto B só tem outra força. Sim, mas nessa situação aqui, é uma situação bem simples, bem básica, e a gente consegue perceber que essa base de sustentação ela não vai girar. Então, ela é uma perfeita escolha. Tomando como base isso, esse aqui será o ponto de apoio, que eu vou nomeá-lo como O. A gente vai analisar o torque resultante tomando como base esse ponto O. O que isso significa? Que tudo que tiver para esse lado esquerdo tem que equilibrar tudo aquilo que tiver para o lado direito. Então, a gente pode escrever o seguinte, que o torque em relação à parte da esquerda, vou colocar aqui, ó, A, que é do corpo A, né, referente ao corpo A, tem que ser igual em módulo, ó, o módulo tem que ser igual ao torque do B, tudo que está para esse lado da direita. Quais são as forças que agem na esquerda? FA, que está distanciado, eu coloquei aqui na figura, ó, até o ponto de apoio, DA. E o corpo B está a uma distância DB ao ponto O. Então, F vezes a distância DA é o torque de A. Isso tem que ser igual ao torque de B, que é a força dele FB em módulo, vezes a sua distância B, e toma cuidado que aqui vai ter que ser adicionado a força peso, né? Então, vou colocar aqui PB, vezes a distância com que esse centro de massa da barra está do ponto de sustentação. Vou chamar de DP. Essa distância aí que eu não tinha colocado, mas de propósito, para você perceber que essa distância também tem que ser considerada. DP. Então, essa aqui é a situação, ó, de equilíbrio de rotação. Mas a gente precisa, para equilibrar de fato tudo isso, a força resultante ser igual a zero. Essa aqui é a segunda condição. Essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda. Como é que a gente faz isso, né? Tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. Então, FA mais o PB mais o FB tem que ser igual a esse F' aqui, ó. Isso aqui pode ser perguntado para você também, tá? Ó, F' tem que ser igual a FA mais o peso da barra mais a força de B. Estabelecido essas duas condições, a gente mata qualquer questões de barra. Tudo bem? Valeu, meus queridos. Grande abraço. Fui que fui.